Aqui nesses encontros, nós estamos investigando a natureza da verdade sobre quem nós somos. Qual é a verdade sobre isso? O interessante de tudo isso é que, nesse encontro, você resolve todas essas questões, ou as diversas questões humanas que se mostram como problemas para nós, elas são resolvidas quando há uma simples constatação direta da verdade daquilo que nós somos. Temos algo aqui interessante para lhe dizer. Quando você toma ciência da verdade do ser, que é este ser, que é você, todos os problemas se dissolvem. Nós temos inúmeros e diversos problemas. Como, por exemplo, nós temos um problema que é muito comum a todos, e todos procuram ter uma resposta e uma solução para isso, e jamais encontram essa solução. E por que não encontram essa solução para esse dado problema, qual vou falar agora? Porque elas estão procurando isso lá fora, sem investigar a verdade delas mesmas. Elas querem encontrar uma resposta para o problema, e o problema é o medo. O medo é um problema. Veja, estamos diante de um extraordinário problema do ser humano. O medo é algo comum a todos nós. E o interessante do medo é que há só medo. As diversas coisas das quais temos medo, elas são apenas representações externas ou aparentes desse único medo. Nós temos medo do passado, temos medo da doença, temos medo do escuro, temos medo da morte, temos medo de perder os entes queridos, temos medo da traição, temos o medo do desemprego, temos o medo da velhice. São inúmeros os medos. Então, as razões, as causas, as formas, os objetos, as situações que representam o medo são diversos, mas o medo é um único medo. Há esse desconforto, há esse mal-estar, há esta condição desagradável nesse momento de ser, quando o medo está presente. Nós estamos dando o nome de medo a essa experiência. Mas o que é o medo? Podemos pôr fim ao medo? Podemos vencer o medo? Como vencer o medo? É uma pergunta. Como lidar com o medo? É outra pergunta. Como superar o medo? É uma outra pergunta. Mas repare, são todas elas a mesma pergunta. E todas elas tratam do medo. E o medo é um só. Não importa do que, não importa o que ele possa dizer sobre ele, mas está sempre falando de uma experiência desagradável, desconfortável, dolorosa, difícil, um problema humano. A compreensão da verdade do seu ser é o fim para os problemas, inclusive esse problema, que é o problema do medo. Reparem, não subestimem essa questão da investigação da natureza, da verdade sobre quem nós somos. Porque isso é o fim desta condição psicológica de ser alguém no ciúme, na inveja, na ambição, no conflito que os desejos causam. Agora reparem, tudo isso ainda é o medo. Então, a condição de vida nossa, a condição de vida do ser humano é uma condição de sofrimento, em razão da presença
do medo, em razão da presença de todos os problemas que nós trazemos, que nós conhecemos, que nós vivemos, e isso está presente porque não compreendemos a nós mesmos. Não temos uma revelação da verdade sobre quem nós somos. Esse que nós somos é esse que nós manifestamos ser nesse momento. Psicologicamente, o medo está presente. Todos esses medos que acabamos de relatar aqui para você, eles têm só uma fundamentação, um fundamento, uma base comum. É a base psicológica. Há um tipo de medo que é simples de lidar com ele. Quando você se vê diante de um perigo físico, o cérebro reage àquele perigo físico. Por medo, diante de um precipício, você se afasta. Quando aparece uma cobra, você se afasta. O cérebro, nesta autopreservação do corpo, dessa estrutura física, se afasta em razão do medo. Então, esse medo é um movimento inteligente do cérebro de reagir àquela cobra, de reagir àquele precipício, de reagir dentro daquela experiência. Então, fora esse medo, que é, na verdade, uma reação do corpo de autoproteção inteligente, de autopreservação, todos os outros medos são de ordem psicológica. Não existe nenhum outro tipo de medo que não tenha uma razão psicológica por detrás dele. Então, essa aqui é a primeira coisa a ser observada. O medo é sempre de alguma coisa. Então, temos a outra coisa e temos esse eu. Esse eu é esse complexo movimento psicológico de uma identidade presente no medo. Então, existe esse eu e a dada coisa da qual esse eu teme. Esse eu tem medo do passado, da velhice, da doença, de ser descoberto por algo que fez e não querer ser punido por isso. Então, nós temos o medo presente quando o eu, esse movimento interno psicológico de ser alguém, que é o movimento do ego, da pessoa. Quando isso está presente, o medo está presente. Então, o que nós precisamos aqui investigar é a natureza da verdade sobre quem nós somos. Porque a não compreensão desse movimento que somos nós mesmos, nesse instante, nessa relação, sustenta não só o medo, mas como todos os diversos problemas das nossas vidas. Nesses encontros, nós estamos investigando a verdade, a compreensão da verdade, a investigação da verdade, a ciência da verdade. Isso é a única coisa que, de fato, liberta. Então, perguntas do tipo como vencer, como se livrar, como superar, nada disso resolve. Podemos temporariamente escapar daquela dada situação. É isso que, em geral, nós temos feito. Nós estamos fugindo dos problemas. Mas fugir dos problemas não significa ver o fim para os problemas. Ter a solução dos problemas, boa parte dessas soluções, como assim denominamos, quando uma situação aparentemente não está mais lá, a partir dali acreditamos que houve realmente uma solução e, na verdade, o que estamos tendo é uma provisória, aparente solução, porque o problema ainda persiste. Se você vence o medo, tem que continuar vencendo.
As pessoas tratam com você e lhe mostram como lidar com o medo, como vencer o medo, como superar o medo. Mas o que elas estão lhe dizendo é como gerenciar isso, é como tornar isso menos doloroso, menos difícil e temporariamente resolvido. Não é disso que estamos tratando aqui? Estamos dizendo que é possível, sim, o fim para todos os problemas e o fim para o medo. No entanto, isso não é possível para você. É possível sem você. O que queremos dizer com isso? Estamos dizendo que você e o medo parecem ser duas coisas, mas não são duas coisas. É uma única coisa. Você e os problemas parecem ser duas coisas, mas não são duas coisas. Estamos diante de um mesmo fenômeno. O fenômeno é a presença do eu. O eu é o problema. O eu é o medo. Assim como o eu é toda forma de confusão, desordem e sofrimento. A revelação da verdade é a libertação. Quando há verdade, a verdade é a presença do fim, da desordem, do sofrimento, da confusão, do problema e do medo. Mas a presença da verdade é o fim do eu. Esse eu, esse ego, é o problema, é o medo, é o sofrimento, é a desordem. Aqui estamos mostrando para você a possibilidade do florescer do amor, do florescer da inteligência, da sabedoria, da liberdade, da paz, da felicidade de Deus. A verdade sobre quem é você, quando aquilo que parece ser você, demonstra ser você, se mostra sendo você, não está mais presente. Me refiro ao ego, a este centro falso, ilusório. Do que é formado esse centro falso, ilusório, que é o ego, o eu, de condicionamento? Nossa estrutura psicológica é a estrutura complexa de uma cultura, de uma civilização, de uma humanidade que, por condicionamento, se move nesta vida que eu tenho chamado de sonho, sustentando a separação, sustentando a divisão. Então, o eu está separado do outro. O outro pode ser o mundo, pode ser uma experiência, uma sensação, uma percepção, um modo específico de sentir, de pensar. Então, assim, tem o eu e a outra coisa. Quando isso está estabelecido, que é essa dualidade, o sofrimento está presente, o problema está presente, o medo está presente. A verdade da revelação do seu ser é o fim para isso, para tudo isso. Para tudo isso que esta cultura, sociedade, mundo, história humana, condicionamento humano representa. Assim, o nosso trabalho consiste em tomar ciência disso, nesse instante. Conhecer a verdade. Então, a ciência da verdade é o fim da ilusão. A compreensão disso é a liberação nesta vida. Agora, eu tenho paciência em ouvir isso.
Agora tenham paciência no que vamos colocar aqui. Você não pode descobrir isso ouvindo falas, palestras, recebendo dicas de como lidar com o medo, com o sofrimento ou com o problema. Você não pode tomar ciência disso ouvindo palestras, lendo livros, aprendendo com outros dicas. Tudo que você pode ter é uma ajuda, mas uma ajuda é só uma ajuda. É como se você viesse a mim e dissesse: eu preciso de uma ajuda, e eu lhe empresto algo. Isso vai lhe ajudar? É uma pergunta. É possível que isso lhe ajude, mas isso não resolve o problema. O que nós temos do outro é uma ajuda, mas não a solução para o problema, porque a solução para o problema é o fim do problema. Podemos remediar, podemos minimizar, podemos suavizar, podemos apoiar, podemos dar ao outro alguma coisa, mas isso não resolve. O fim para o problema é o fim para aquele que está com o problema. Queremos resolver o problema, mas não estamos cientes daquele que carrega o problema. Quem é esse que carrega o problema? É essa complexidade psicológica, é esse sentido do eu, do ego. Todo problema está assentado aqui, nisso. Então ninguém pode liberar você do eu, do ego, desse mim, apenas quando você tem uma aproximação do estudo de si mesmo. Somente a ciência, a consciência, a visão de si mesmo traz a compreensão. Então podemos ser ajudados, mas não podemos ter o fim para o problema, porque o fim para o problema significa o fim para aquele que carrega o problema. Se continuo sendo eu mesmo, esse mim, esse centro, esse ego, posso receber toda a ajuda possível, mas o problema continuará lá. A dificuldade continuará presente, porque a ilusão de uma identidade que se separa continua presente, que tenta fazer algo continua presente, que tenta se livrar continua presente, que vence continua presente e, portanto, tem que vencer de novo, e de novo, e de novo. Estamos juntos? Assim, nossa aproximação aqui requer uma visão do autoconhecimento. Perceber esse sentido de uma identidade que resiste à experiência, que luta contra a experiência, que se vê como uma entidade separada da experiência, tentando fazer algo com isso, tentando se livrar disso, tentando vencer isso. Mas essa entidade não está separada disso. Reparem como é sutil. O medo é o medroso. A ansiedade é o ansioso. A tristeza é o triste. Não são dois fenômenos. O problema é o problemático. Não são dois fenômenos. Isso se assenta nesse movimento psicológico de ser alguém, que é esse condicionamento de cultura, de sociedade, de mundo. Então, é o ego, o eu, o problema, o medo, o sofrimento. Tomar ciência disso é possível quando você se aproxima e olha de perto esse movimento de dualidade, de separação. A habilidade de olhar isso é autoconhecimento.
A ciência da verdade sobre isso é real meditação nesse instante. Então, esta liberação acontece, esta libertação acontece, porque existe o fim para esse mim, para esse eu, para esse ego. É nesse momento que se revela algo indescritível, inominável, que está fora de tudo aquilo que o pensamento possa imaginar. Me refiro à realidade de Deus. A natureza deste ser que somos é a natureza de Deus. Então, todo problema, toda dificuldade, todo sofrimento, toda desordem em nossas vidas está presente, porque estamos vivendo em um centro ilusório, este centro falso, nesta falsa identidade. Olhar para a verdade de Deus, olhar para a verdade de si mesmo, é uma única coisa. Tomar ciência de si mesmo é tomar ciência da verdade de Deus. Porque quando você toma ciência de si mesmo, esse mim, esse eu, desaparece. Aquilo que é real se mostra. Isso requer um olhar não dual. Não pode ter um observador olhando para esta coisa. O observador e a coisa que ele observa. É necessário só um olhar sem o observador, sem o eu, sem o ego. Nós não entramos em contato com o medo, com o problema, com o sofrimento, porque estamos sempre nos separando, querendo lidar com isso, se livrando disso. Então não tomamos ciência do que está por detrás desse modelo de ser alguém. Nós estamos trabalhando isso aqui, nos finais de semana. Nós temos encontros online. Nesses encontros, estamos explorando isso com você. Um final de semana juntos, onde, através de perguntas e respostas, podemos aprofundar isso. Isso é algo maior que um vídeo como esse. Quero deixar aqui um convite para você. Tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Se isso é o que faz sentido para você, já deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Deixa o seu like, já se inscreve no canal e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. A não dualidade significa não há esse eu e o outro, eu e Deus, eu e a vida, eu e o mundo. Tudo que está presente é a não dualidade.